Agora a gente relembra um caso que chocou todo o estado. 3 de julho de 2022. Foi nesta data, durante a tradicional festa do Mastro de Capela, que uma tragédia aconteceu. Denison Marques Melo foi morto após uma confusão generalizada na Rua do Fluxo. Após cair desacordado, Denison foi perfurado. Pescoço, tórax, o laudo apontou que foram 3 perfurações distintas de tamanhos diferentes e que a causa da morte foi justamente a perfuração na região torácica. No dia do ocorrido, a filha de Denison, a Emily Marques, escreveu uma carta nas redes sociais em tom de desabafo. Ela disse mais ou menos, esse BO não era para ser seu, painho, era... mas você, com essa mania de defender, assumiu essa confusão aí. À época, ela conversou com a nossa equipe e nos emocionou bastante. Vamos relembrar. Eu vi meu pai lá no chão, com a multidão assistindo ele, ninguém fazendo nada. Eu implorei a polícia para levar ele. Eles falaram que não podia mexer no corpo. Eu implorei e falei que me responsabilizava para levar ele no hospital, porque para mim não ia fazer diferença de qualquer jeito. Meu pai estava morrendo na minha frente. E a imagem não sai da minha cabeça, sabe? É cruel, como seria com qualquer outra pessoa. Obviamente tá doendo mais em mim porque era o meu pai, sabe? E ver o pessoal cobrindo ele com um pano azul não sai da minha mente. Ele deitado no chão como se fosse Jesus Cristo. Dói muito. Uma multidão assistindo, ninguém fazendo nada, ninguém me deixando fazer nada. E eu pedi, eu falei, fique aqui comigo, pai, por favor, fique aqui comigo, olhe pra mim. Ele só me olhou, uma lágrima escorreu do olho direito dele, como se ele dissesse assim, eu não consigo. Todo mundo me pedia pra ficar calma, todo mundo me dizia que tinha um propósito. Mas qual propósito tem levar o meu pai, o pai dos meus irmãos, a pessoa que tá sempre ao lado da minha mãe, que sempre fez de tudo por mim. Não tem propósito nenhum. Ele só queria curtir o mastro, como foi o que ele sempre curtiu. Eu fui procurar ele, porque todo ano eu ia procurar ele. Eu sei que eu esperava encontrar ele em qualquer cantinho, deitado, bebiam por aí de batida, mas eu encontrei meu pai morto. Prometi a ele que ia buscar o mastro com ele, que eu nunca fui, mas eu prometi que ia esse ano. E a única coisa que eu fui buscar foi o corpo, sabe? E a imagem do meu pai morrendo na minha frente não sai da minha cabeça. É muito doloroso, porque eu vi o último suspiro dele. Tipo assim, é mesmo que ele tenha falecido, sabe? Eu fico mais aliviada, porque eu sei que ele vive a vida dele intensamente, que ele curtiu mais que ele tanto queria, mesmo com o joelho doendo, como ele falou pra todo mundo que ele encontrou. E que ele morreu tentando defender alguém. Então, agora, daqui pra frente, só ter força pra apoiar minha mãe, pra ajudar na criação dos meus irmãos e continuar com o legado dele, né? Quero ter a força e a coragem que ele teve pro resto da minha vida, porque uma coisa que ele me ensinou foi ser sempre forte. E é isso que eu vou tentar fazer. Tô cansada de ter que ser forte o tempo todo. Queria poder ser um pouco fraca, mas eu realmente não tenho opção. E agora é só isso, né? Tentar esquecer um pouquinho o que aconteceu. E eu fico feliz porque um dia antes, na festa, ele falou pra mim o tempo todo quanto ele me amava. E eu sei que ele sabe o quanto eu amava ele também. E o quanto eu sou grata por tudo que ele fez por mim. E é isso. Tiraram a vida só de Denison. Tiraram a vida do meu pai, do pai dos meus irmãos, de um avô maravilhoso. De uma pessoa assim igual, sabe? Eu quero ser o esforço do meu pai pro resto da minha vida. Eu quero ser a dedicação do meu pai. Eu quero ser a persistência do meu pai. Pra sempre, porque se tem uma coisa que ele sempre me ensinou, foi eu nunca desistir. E eu não vou desistir fácil assim também, não. Porque ele me ensinou a ser forte. Diante de um depoimento tão verdadeiro, intenso, nós também resolvemos não desistir e acompanhar esse caso de perto. Depois do crime, a Polícia Civil realizou a investigação do caso e chegou até um homem que, na época, confessou a autoria do crime. A confissão foi gravada em vídeo na delegacia. A gente vai conferir agora. Senhor Pablo, foi o senhor que, usando um caco de vidro, cortou o pescoço do jovem em Capela, levando-o à morte? Foi o senhor?
O que levou o senhor a cortar o pescoço da vítima em Capela? Por que o senhor fez isso? Ele veio em cima de mim e briga. O senhor estava bêbado? A novidade é que o homem que confessou o homicídio na festa do mastro de Capela está em liberdade. A informação exclusiva aqui no Cidade Alerta. Eu vou chamar o Lucas Moura, que está ao vivo, com a defesa dele. Lucas, a pergunta que a gente quer saber nesse momento é se ele confessou o crime. Porque a justiça decidiu pela liberdade. É com você. Mariana, mais uma vez, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. De fato, um caso de extrema repercussão que nós estamos acompanhando desde o início e agora mais um desdobramento, e um desdobramento que eu diria grande desse caso, algo que para muitos era inesperado. Quem vai conversar conosco sobre o assunto, disse no início do jornal, você traz a informação também, Mariana, é a Thaislane Silva, ela que é advogada do suspeito desse caso, do réu do processo, que agora está solto. Thaislane, primeiro, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco para conversar com a gente e explicar todas essas nuances. A primeira pergunta não poderia ser outra. Ele acabou sendo beneficiado por um pedido de soltura que foi feito por vocês, né? Com base em que esse pedido foi realizado? Boa noite. Boa noite. Eu também agradeço a oportunidade, né, de tratar desse assunto, que é de extrema relevância, né, socialmente falando. Na verdade, a defesa, desde o início, entendia que, no presente caso, né, não cabia a aplicação de uma medida tão gravosa, de uma medida tão extrema. E, ante a substancial mudança que o processo teve ao longo do seu trâmite, foi importante a gente pleitear, junto ao juízo processante, a revogação dessa prisão, já que dentro dessas mudanças a gente teve a inserção de novos réus, né, 2 corréus, no polo passivo. Tivemos um laudo cadavérico que trouxe também algumas informações relevantes, né, para o deslinde do caso. Tivemos a decretação de suspeição do promotor, né, do representante do Ministério Público, e com isso a defesa entendeu que, se no primeiro momento, né, de pronto, já não cabia a aplicação da medida gravosa, imagine após, né, essas mudanças, essas alterações, que com certeza traz uma importante mudança no contexto fático e processual. Entendo essas mudanças, a senhora coloca aqui para a gente e está claro, mas a senhora já coloca que no primeiro momento já não cabia. Por que no primeiro momento não cabia? Porque, primeiramente, eu entendo que aquele inquérito policial ele foi precoce. Isso porque, em loco, né, no local do fato, foi possível averiguar a participação de algumas pessoas. Em face dessas pessoas não foi lavrado o flagrante. Em seguida, apontam a participação de Pablo e o mesmo lavrado o flagrante e convertido, né, o flagrante em prisão preventiva. Então, se naquele momento foi possível verificar a participação de outras pessoas e as mesmas não foram submetidas a um flagrante, por que em seguida outra pessoa é encontrada e em face dela é lavrado um flagrante? Entendi. No caso, em outras palavras, se é que eu entendi bem, na sua visão foram usados 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Isso é corroborado, isso é ratificado com a inserção, né, de uma das pessoas que de pronto, no dia do fato, né, foi ouvida e foi liberada e a posteriori, né, foi colocada, foi incluída como um suposto autor. Entendo perfeitamente. E para a gente poder deixar claro aqui para o nosso telespectador, nós temos um vídeo que foi divulgado amplamente, nós acabamos de reassisti-lo, em que o seu cliente, ele afirma, ou pelo menos ele responde de forma positiva, a pergunta que é feita por quem está gravando o vídeo, de se ele teria matado a vítima, né? E ele diz que sim, ele afirma que sim, que teria usado um caco de vidro para atingir a região do pescoço. Pelo menos é isso que aparece no vídeo. Esse é um vídeo de confissão. Ele realmente confessa o crime? Então, a defesa, ao analisar aquele vídeo, entende que, como rainha das provas, né, assim que a confissão é reconhecida no nosso sistema, eu entendo que ela não é idônea. Fazendo uma análise mais profunda,
da confissão desse vídeo, a gente também pode inferir que, se para a legislação processual penal, se para o nosso regramento, né, que determina as regras, que determina as formas, a confissão isolada de outros elementos não pode ensejar uma condenação, por que uma confissão, nesse primeiro momento, onde ainda está se averiguando, onde a gente pode perceber aí o surgimento de fatos novos, pode ensejar a decretação da medida tão gravosa? Entendo. E no caso, a senhora questiona a legitimidade do vídeo? Sim, sim. Porque, sobretudo, a gente, quando está nessa fase administrativa, nessa fase policial, né, que está uma apuração dos fatos, a gente sabe que algumas garantias ali são relativizadas. Consequentemente, naquele contexto ali, o agente ele não está resguardado, né, do crivo do contraditório e da ampla defesa. Mas ele foi preso e passou por audiência de custódia, né? E além do vídeo, que foi o que se tornou público, ele foi ouvido na audiência de custódia. E ele teria confessado também na audiência de custódia ou não? A audiência de custódia, em tese, ela não é utilizada para tratar de mérito. A finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade da prisão. Então, ainda que ele tivesse feito qualquer confissão, aquela confissão, naquele momento, não seria oportuna para tratar da questão meritória, já que a finalidade da audiência de custódia não é essa. Só para deixar claro, então, para que todo mundo possa entender, a senhora fala que o vídeo não seria, então, uma peça legítima, na audiência de custódia também não seria algo que poderia ser utilizado dentro do processo para definir o mérito, se ele é culpado ou inocente, né, para se tornar mais claro para quem está nos acompanhando. Mas então, na prática, a ideia da defesa é justamente de inocência? Essa é a tese? Então, nesse primeiro momento, eu prefiro me abster, né, de tratar da tese defensiva, até porque a gente tem, com essas alterações, a gente precisa reconsiderar que muita coisa pode mudar nesse processo. Isso é possível inferir dos próprios vídeos, né, que circularam, né, desde a época do fato. O que eu entendo é que, nesse primeiro momento, não dá para a gente fazer um juízo de cognição, não dá para a gente atrelar uma culpa sem a garantia do devido processo legal, sem uma apuração acurada das provas, né, sem que a gente possa passar por esse tramitar do processo e averiguar, né, sobre o crivo do contraditório da ampla defesa, as provas que permeiam o processo. Pessoalmente, como é que está o seu cliente? A senhora tem conversado com ele? Ele mostra algum sinal de arrependimento do que ele teria confessado que fez? Como é que está ele? Eu confesso que eu optei por não adentrar nesses detalhes de foro íntimo, certo? Para ele foi uma situação extremamente traumática, é uma pessoa primária, de bons antecedentes. A intenção dele, nitidamente se vê que não era ceifar a vida de ninguém, né? Foi lamentável, foi uma tragédia, uma briga generalizada. A gente vê no vídeo a participação de muitas pessoas. O laudo cadavérico aponta, né, a insurgência de outras lesões. Então, eu preferi não adentrar nessas questões mais pessoais e focar no processo, focar na causa, que eu entendo que naquele momento era o que se tinha de mais importante. Ok, doutor, eu agradeço a sua presença e participação. Mariana, volto contigo. Estamos aqui à disposição, mas eu acho que as principais questões foram sanadas, né, Mariana? Com certeza absoluta, Lucas. Eu estava aqui no bastidor conversando com o meu diretor, Fábio Teles, parabenizando já aqui de bastidor. Você é um excelente profissional, foram perguntas muito pertinentes. Eu te agradeço, viu, Lucas?